Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Graça e paz, tá? Hoje é domingo, estou aqui gravando mais esse vídeo para falar com você a respeito da palavra de Deus. Aqui estou com a Bíblia Sagrada na mão, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o dia de Pentecostes. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 2. Veja bem, o que acontecia ali? Pentecostes era uma festa comemorada pelos judeus, tá? E nesta festa eles comemoravam ali a colheita do trigo. Lá no princípio, essa festa só se comemorava a colheita do trigo. Porém, com o passar do tempo, se anexou a esta comemoração uma segunda comemoração, que era o dia em que Moisés recebeu, né, de Deus, lá no Monte Sinai, a tábua com os 10 mandamentos. Então, essas duas comemorações, nos dias de Cristo, elas eram feitas no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa feita 50 dias após a Páscoa. Quando terminava a Páscoa, dali 50 dias era a festa de Pentecostes. Correto? Então, assim, Jesus, ele morreu na Páscoa. Aí ele ressuscitou no terceiro dia e ele ficou 40 dias aqui na terra. Nesses 40 dias ele apareceu pelo menos 7 vezes para os seus discípulos e conversou com eles, instruiu eles. E no final, na última aparição dele, então, ele conduziu os discípulos até o Monte das Oliveiras e lá ele deu as suas últimas instruções. E a Bíblia então relata no capítulo 1, né, de Atos, que ele subiu, ele foi elevado ao céu até que ele se ocultou da vista dos discípulos. Eles voltaram para Jerusalém, o Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1000 metros, 1 quilômetro, né? Eles voltaram e eles estavam sendo pressionados porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, né? Por causa que eles eram seguidores de Jesus. E Jesus tinha, né, há 40 dias atrás, tinha sido morto, crucificado por eles. Então eles foram e a Bíblia fala que eles entraram em um cenáculo. Um cenáculo era um nome dado a um restaurante. E lá eles ficaram lá dentro, entende? E eles ficaram ali fechados, com medo dos judeus, mas no mesmo tempo eles ficaram ali cumprindo uma ordem que o próprio Jesus tinha dito, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles ficaram ali. Ali eles tiraram as suas diferenças, aqueles que tinham problemas de relacionamento uns com os outros, eles foram se desculpando, se perdoando uns aos outros e orando a Deus e se preparando para aquele momento. Então ali a Bíblia diz que eles ficaram 10 dias. Dentro desses 10 dias eles estavam ali reunidos. E eles não estavam só os discípulos, tinham mais pessoas. Ali tinha um número, o capítulo 2 de Atos vai dizer que eles tinham um número de 120 pessoas aproximadamente ali. E quando então, dali 10 dias, quando chegou o dia de Pentecostes, que era o dia da festa, Jerusalém estava cheio de pessoas vindo de todos os lados, né? Até o livro de Atos fala ali que ali tinha pessoas de 14 nacionalidades diferentes em Jerusalém para comemorar, né, a festa do Pentecostes. E de repente, aqui fala assim, o capítulo 2, o verso 1 de Atos fala assim, ó, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse todos reunidos aqui eram todos os discípulos e os seguidores de Cristo, que eram um número de 120 pessoas. Eles estavam ali todos reunidos e de repente então Deus se manifesta no meio deles através do Espírito Santo em forma de quê? De repente, o verso 2, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, olha que evento maravilhoso. Todos eles, 120 pessoas, eles foram cheios do Espírito Santo. Esse é o chamado, eles foram batizados com o Espírito Santo. E Jesus já havia alertado eles disso. Ele falou assim, olha, João batizou com água, mas vós, não muito depois desses dias, sereis batizados com o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes aconteceu isto. Entende? Eles foram todos cheios do Espírito Santo. Aí o que aconteceu? No verso 7, aqui Lucas que escreve, né, essa carta, ele fala assim, olha,
as pessoas ficaram profundamente impressionados, né? Manifestaram a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Percebe? Eu quero me deter um pouquinho nessa questão aqui, porque hoje nós temos, né? Nós temos um movimento pentecostal, né? As igrejas, tem muitas igrejas que são pentecostais e eles baseiam as suas crenças no que aconteceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, né? Nessa comemoração lá que os judeus comemoravam a colheita do trigo, né? Então, aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo e eles saíram e começaram a falar de Jesus. E interessante que as pessoas falaram assim, como é que pode isso? Houve uma admiração, como que pode isso? Né? Esses homens são galileus, ou seja, eles, a língua materna deles, né, na época, eles sabiam falar o hebraico e o grego, né? E possivelmente estavam falando em grego ali. E aí o que acontece? Mas eles falaram assim, olha, mas nós, cada um de nós ouvimos eles falar na nossa própria língua materna. Entende? Ou seja, imagina o seguinte, imagina que você estava lá e você é brasileiro, você via Pedro discursando na língua portuguesa, mas de repente do seu lado tinha alguém que era de outra nacionalidade, que era, por exemplo, imagina do Paraguai, onde ele fala o espanhol, o guarani ou o castelhano, e para ele Pedro estava falando na língua dele, e cada um recebia a mensagem que eles estavam falando na sua própria língua materna. Entende? Então esse foi o evento que aconteceu ali naquele dia de Pentecostes. Esta foi a obra que o Espírito Santo fez na vida de cada um deles. E esse foi o dom de língua que se foi falado ali. E aí sempre eu digo assim, sabe, às vezes as pessoas se espelham em algo que aconteceu lá atrás, mas hoje isto não acontece desta forma, hoje acontece de forma diferente. Né? Hoje acontece de forma que às vezes as pessoas falam ali na igreja uma língua que ninguém entende, né? E nem ele mesmo não entende, e dizem ser pentecostais. Não, lá no Pentecostes, meus amados, o que aconteceu de fato foi isto: os discípulos falavam em um idioma, em uma língua, mas cada uma das pessoas que ali estavam ouviam aquela mensagem que era transmitida por eles, mas cada um na sua própria língua, no seu próprio idioma, entende? Pelo menos em 14 línguas diferentes essa mensagem chegava. Então o que acontecia? Veja bem o trabalho do Espírito Santo aqui, né? Ele pegava a voz que saía, a mensagem que saía da boca do narrador, né? Vamos dizer assim, quem falou, se destacou bastante ali foi Pedro. O que Pedro falava uma coisa, e o Espírito Santo pegava e traduzia para cada nação diferente, entende? Então, se eu sou brasileiro, ele traduzia para mim no português; se eu fosse espanhol, ele traduzia para mim na língua espanhola; se eu fosse chinês, ele traduzia para mim em mandarim. Enfim, cada pessoa que estava ali recebia a mensagem no seu próprio idioma, na sua própria língua, correto? Então, esse é o verdadeiro dom de língua, correto? Esse é o verdadeiro dom de língua. Entende? Que com a descida do Espírito Santo eles receberam, entende? O Espírito Santo fez esse trabalho, essa tradução. O Espírito Santo traduz, entende? Então, se Deus, por exemplo, mandar você pregar o evangelho para uma pessoa que não é do seu país e que não entende a sua língua, você pode ficar tranquilo que você vai chegar lá e você vai, ou ele vai te dar a habilidade de você falar a língua dele, da pessoa lá, mesmo sem você ter estudado, ou então você vai falar na sua língua e o Espírito Santo vai traduzir e aquela pessoa vai entender na língua dele o que você está falando. Mas o certo é que se Deus falar para você fazer isso, você pode ficar tranquilo que assim como foi no Pentecostes, Deus o fará isso também hoje, se necessário for, correto? Mas esse é o verdadeiro dom de línguas, correto? Aquele que você fala e o Espírito Santo traduz para a pessoa na língua dela, tá bom? E nós não podemos ser iludidos a achar que as coisas são diferentes. Não, as coisas não são diferentes. Inclusive, Paulo, ele aconselha que se for para você falar alguma coisa na igreja em uma língua que ninguém entende, é melhor que você fale 5 palavras que todos entendam do que 5.000 que ninguém entende.
porque essas 5.000 vai ficar infrutífera e as cinco palavras que você falar que todos entendem, essa sim vai trazer resultado, vai trazer efeito, entende? Não estou aqui fazendo uma crítica à religião nenhuma, só estou dizendo o que a Bíblia diz, isso aqui é de fato. Então você, meu amado, que quem sabe acha que tem um dom de língua, que você fala, então analisa bem isso aqui e ore a Deus para que Deus realmente de fato possa te usar, para que você realmente alcance o objetivo que Deus tem, que é pregar o evangelho a todas as pessoas, e se necessário for, o Espírito Santo vai traduzir o que você fala para a pessoa que não entende a sua língua, ou ele vai te dar a capacidade de falar o inglês sem ter estudado o inglês, o espanhol sem ter estudado o espanhol, ou qualquer outra língua. Deus, ele é poderoso e ele pode fazer isso por você. Mas esse é o verdadeiro, tá bom? Não fique então iludido com coisas que de repente não é verdadeiro e você está pensando que é, e isso pode lá no futuro trazer problemas, né? E você ser enganado, como muitas pessoas são enganadas no dia a dia. Que Deus abençoe você, meu amado, que Deus te dê um ótimo domingo, em nome de Jesus.